Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, meu mais profundo axé, saravá, namastê, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o perfil Pérola Jamatiz, Instagram e YouTube. Você é um auto-iniciado espiritual? O que é auto-iniciação? É possível um auto-iniciado na Umbanda? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero informar a você que eu estou com o curso Umbanda Pé no Chão online. Estamos indo para a 10ª videoaula no canal Universalista EAD. Tem até uma playlist lá criada, então basta você clicar aí no YouTube Universalista EAD, você se inscreve no canal, ative as notificações e você vai poder seguir as videoaulas. Depois do curso completo, ficará todas as videoaulas na playlist com o mesmo nome, né? Curso Umbanda Pé no Chão. Então é uma forma de você estudar junto com o autor, tirar dúvidas, deixar seus comentários. Cada videoaula corresponde a um tópico de um capítulo. Pelo andar da carruagem, acredito que vamos ter mais de 30 videoaulas para encerrar todo o conteúdo do livro. Até o presente momento, nós já estamos com mais de 3 horas de videoaulas gravadas. O que é uma auto-iniciação? O que é uma auto-iniciação? Auto-iniciação espiritual, todos nós vamos passar, que é a iniciação, a comunhão com o teu self, com o teu espírito, com o teu Deus interno, um estado de consciência que se funde com esse potencial divino. Ori, Purusha, self, divindade interna, mônada, várias denominações para essa essência divina que nos anima. Então, isto é a auto-iniciação espiritual. Nenhum mestre, nenhum orientador, nenhum professor, nenhum guru vai fazer isso por nós. Esse é o momento de liberação, quando há essa comunhão, essa fusão com o teu próprio espírito, com o teu Deus interno. Existe a auto-iniciação com o astral. Isso é possível? É possível e tem valência espiritual. Nós tivemos Zélio Fernandino de Moraes, um auto-iniciado com o caboclo das 7 encruzilhadas. Pai Antônio. Então, o mestre astralizado auto-inicia o seu médium. Um processo de 2 mãos, uma auto-iniciação espiritual quer dizer que não houve um iniciador externo em terra, não houve um sacerdote, um bispo, um guru que iniciou o discípulo. Então, Zélio Fernandino de Moraes, um caboclo das 7 encruzilhadas, foi um auto-iniciado e teve um mestre de iniciação no astral que foi caboclo das 7 encruzilhadas, então ele foi um auto-iniciado na Umbanda. W.W. da Mata e Silva, auto-iniciado com Pai Guiné de Angola. Não teve pai de santo, não teve um sacerdote, não teve um guru, não teve um mestre em terra. São exemplos de valência espiritual de uma auto-iniciação, assim como os antigos rishis, sábios, vários registros que nós temos ao longo da história, profetas, aqueles que escreveram os Vedas, os primeiros sábios, auto-iniciados direto com o astral superior e recebiam essas informações, os santos, os místicos. Ao longo da história temos vários registros de diversas tradições e temos Jesus, um auto-iniciado com Pai, Mãe, Deus. Mas Jesus pediu um rito de iniciação a João Batista. Então Jesus teve um mestre de iniciação que aplicou o rito de batismo para que o Espírito Santo, a consciência divina, vibrasse no seu ori,
na sua coroa, abrindo na personalidade de Jesus o Cristo cósmico. E a partir dali ele começou toda a sua tarefa messiânica em terra. Então Jesus também foi um auto-iniciado. Ele comungava diretamente com o Pai, com Deus. Mas e aí? E os auto-iniciados que nós temos hoje na Umbanda? Será que tem uma valência de um Zélio Fernandino de Moraes? Ou de um mestre Apacani, W.W. da Mata e Silva? Temos que fazer algumas considerações. Não queremos desmerecer a auto-iniciação. A auto-iniciação nós recebemos do astral, direto. Aquela orientação do guia. Você ser conduzido em desdobramento espiritual para um rito de iniciação no astral. Pai Tomé é um iniciador no astral. Conduz os filhos para as iniciações durante os amacis e acompanha no astral. Então tem valência a auto-iniciação. Mas ela se potencializa, ela se organiza, ela se ancora na orientação de um professor, de um dirigente, de um mestre. Isso é importante para que o nosso ego não tome conta desse processo de auto-iniciação. Em vez dela ser uma auto-iniciação espiritual, ela é uma auto-iniciação do ego. Então o que a gente vê hoje muito é a auto-iniciação do ego. Indivíduos que não têm tempo, o tempo é um grande professor, não tem pertença a uma escola, a uma comunidade, a um centro tradicional, a um dirigente sério, tradicional, não tem um mestre espiritual. É importante se ter um mestre espiritual. Eu tive o Roger Feraldi, pedi abrigo à mãe Assã Aiporê Peri, minha mãe de santo, viva ainda, com casa aberta, que num momento crucial me abrigou, me orientou, me deu ancoragem na valência da sua experiência e da sua egrégora firmada, junto com o Caboclo Pena Branca, Pai Peri, Vovó Maria Conga. Então a humildade de você vincular o teu processo de auto-iniciação a um orientador. Os ritos de iniciação nada mais são do que isso. Você ficar num recolhimento, seguir preceitos, ter determinadas consagrações orientadas pelo professor, pelo mestre, pelo sacerdote. Mas a iniciação é tua, contigo mesmo. Se você não tiver valores de caráter e de comportamento, um mestre de iniciação sério, um sacerdote sério, ele não vai te dar a iniciação. Porque esta valência, essa transmissão de mestre a discípulo, ele se torna corresponsável pelo discípulo. Então, hoje nós temos também os iniciadores de aluguel. O indivíduo vai para a Nigéria, fica uma semana e volta a Babalaú. Antigamente ele tinha que ficar décadas para ser um Babalaú, na tradição, estudando. Aí ele vai para a Nigéria, paga uma iniciação de aluguel, ele volta, em 15 dias ele está dando aula de Ifá, prevendo o destino e captando alunos. Não está certo. São as iniciações fast food, sem valência espiritual. Então existe também uma indústria de pai de santo, de mãe de santo, que o indivíduo se vincula a um determinado sacerdote que já está com casa aberta, tem uma certa tradição, esse indivíduo simplesmente faz a iniciação de aluguel, é o comércio do axé. Então nós temos que discernir tudo isso, perceber. Há indivíduos que são auto-iniciados e não se vinculam a nenhuma egrégora e não tem história, não tem tempo. Frequentaram determinada casa por um tempo e logo depois já abrem as suas, aí começam as interpolações, criar ritos que perdem com toda e qualquer identidade.
E esse auto-iniciado em si mesmo, no ego, acaba sendo objeto e instrumento do astral inferior. E aí pululam essas casas, esses terreiros, por vezes são puxadinhos de fundo de quintal, nada contra, poderia ser um trabalho sério, mas que se aproveitam da aflição, do tormento das pessoas dentro do contexto do comércio do axé. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo muito a perda da tradição afro-brasileira, casas matrizes sérias de batuque, que têm linhagem, que têm ancestralidade, são consideradas fracas perto do comércio do axé, que tudo faz. E indivíduos que idolatram o seu ego e são auto-iniciados na apreciação de si mesmo, precisam de fama, precisam de muitos seguidores, adoram festas. Então você, meu irmão, minha irmã, quando estiver entrando numa casa, observe quem é o dirigente, qual é a sua história, qual é a sua tradição, quanto tempo ele tem, qual é a casa que ele foi vinculado. E se ele é um auto-iniciado do nada, observe a doutrina, observe o comportamento, o que é dito, sinta a vibração. Na dúvida, é melhor que você fique em casa orando a Deus, para não ter dissabores futuros. A Umbanda surgiu de muitos auto-iniciados no astral. Pipocou pelo Brasil afora, em cozinhas, em fundos de quintal, manifestações de pai velho, de caboclo. E vários centros nasceram dessas células. Mas nos idos do início do século passado, estamos em outra fase que se requer estudo, se requer humildade, se requer que você tenha a pertença a uma tradição, a uma casa séria. Somos, de uma maneira geral, médiuns de irradiação intuitiva, médiuns inconscientes de incorporação inquestionáveis, manifestações límpidas e cristalinas, como houveram vários médiuns no início do século passado, hoje são raríssimos, quase que, diria, inexistentes. Temos que descortinar alguns meandros das pseudo-auto-iniciações espirituais, que nada mais são do que instrumento para o astral inferior agir através da egoesclerose, a exaltação do ego de si mesmo, buscando fama, buscando reconhecimento. São personalidades que se melindram muito facilmente, que não gostam de ser contrariadas e divinizam o guia espiritual a ponto de gerar uma dependência financeira, de sucesso, de ganho da ação desse guia espiritual, que ser do astral inferior não significa que não seja um guia espiritual. E no mais das vezes há uma comunhão em busca de reconhecimento, de vaidade, de cobiça, porque essa consciência desencarnada também vibra nessa mesma faixa de frequência. Falei sobre auto-iniciação espiritual, auto-iniciação na Umbanda, sentido espiritual, esotérico do que é uma auto-iniciação. Mas é necessário a ancoragem num orientador, num professor, naqueles que são mais experientes, mais maduros, que conduzam esses ritos de iniciação que têm valência com o astral superior, para que aquele que está renascendo num processo de iniciação, que todo processo de iniciação espiritual é uma auto-iniciação, porque tem que ter essa verticalidade que interna com o seu ori, com o seu self, com o seu purusha, que só a própria alma, a própria consciência consegue fazer,
mas é muito válido o orientador, a ancoragem num sacerdote, num dirigente, num professor mais experiente. Assim são as tradições iniciáticas. Assim é as tradições da escola clássica da yoga indiana, do tantra. Assim é a Umbanda tradicional. Zé de Moraes foi um auto-iniciado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e iniciou vários filhos. W.W. da Mata e Silva, mestre Yapacani, foi um auto-iniciado com Pagné de Angola e iniciou vários filhos. Esses primeiros ancestrais, mestres ilustres, devem ser venerados e respeitados na tradição que eles nos deixaram e no exemplo, mas sem saudosismo e sem comparação com o passado. Vivemos em um outro momento. Mediunidade consciente, parceria, estudo, respeito aos mais velhos, que tenhamos humildade de escolher um professor, nos vincularmos a uma casa séria, fidedigna. Saudamos e saúdo todos os dirigentes sérios nesse Brasil afora que de forma silenciosa buscam educar seus filhos, os médios da sua corrente e suas comunidades de maneira ética, com método, com dedicação, com cumplicidade, dando seu exemplo pessoal de vida no dia a dia, que de maneira silenciosa mantém a divina luz da Umbanda em terra. Meu saravá fraterno, Norberto Peixoto, mais uma vez, até a próxima oportunidade. Meus irmãos, deixe seus comentários.